amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tati do canal Urânia e sejam bem-vindos ao novo quadro do meu canal, Histórias com Tati. Então, nesse novo quadro que eu estou lançando hoje no meu canal do YouTube, eu vou contar algumas histórias que aconteceram na minha vida pessoal, na minha carreira e com certeza, é claro, os momentos mais marcantes, os melhores momentos mais engraçados e divertidos. E para começar com chave de ouro, eu estou estreando com esse novo brinquinho aqui, que ele imita um piercing. Gente, eu adoro brinco que usa piercing. Eu adoro. Então, eu acordei super cedo hoje, me arrumei, acabei de lavar o cabelo, agora eu tô esperando secar. Enquanto isso, vamos começar com a primeira história de hoje no novo quadro do canal. Então, eu vou contar pra vocês a história do meu primeiro dia de aula. Então, a minha mãe me colocou numa creche quando eu tinha por volta de 7 anos, mais ou menos assim. Aí, ela chegou pra mim, primeiramente ela perguntou, né? Ela perguntou pra mim se eu queria ir pra escola, se eu tinha vontade de ir pra escola, pra ficar com outras crianças, né? Aí eu falava pra ela assim, não, eu não tenho vontade de ir pra escola, né? Porque eu gosto de ficar em casa, brincando. E ela falava, aí eu perguntava, né? Pô, mas como é que é a escola? Aí ela falava assim, é um lugar onde você vai ficar lá e tal por umas horas e depois mamãe vai te buscar. Aí, eu não sabendo muito como é que era, e aí ela toda hora ficava insistindo, né, pra saber se eu queria ir pra escola, se eu não queria ir pra escola, né, e tal, aquela pergunta toda. Aí um belo dia, realmente, a minha mãe real chegou pra mim e falou assim, filha, você vai pra escola. Aí eu ficando super nervosa e eu sempre falando não pra ela, né, e tal, mas ela insistiu. Depois meu pai começou a falar também, né? Mas aí foi decidido que seria o nosso primeiro dia de aula, né? O meu primeiro dia de aula, na verdade. Aí quando a gente chegou lá, era a creche, o nome da creche era Creche Tia Mãe. E a minha primeira professora foi a professora chamada Aleda, Tia Aleda, como a gente chamava. E, tipo, ela era um amor de pessoa, de verdade, ela era um amor de pessoa, mas eu muito apreensiva, porque eu não queria ir pra escola, meu Deus do céu. Pra mim, aquele dia foi tipo um terror, sabe? Aí a minha mãe chegou comigo lá e tinha um monte de criança, eu fiquei super nervosa, tipo. Aí a minha mãe conversou com ela, elas ficaram um maior tempão conversando, não sei o que e tal. Aí nisso chegou uma hora que a minha mãe queria ir embora. Nisso que ela queria ir embora, eu não querendo que ela fosse embora. E aí eu comecei a implorar, não mãe, por favor, que não sei o que, não vai embora, e não sei o que e tal. Aí ela falou que precisava ir, que aí a minha tia Leda começou a me distrair, dizendo que ia contar, que ia passar uns trabalhinhos pra mim fazer e tal. E eu boba, acreditando, né? Aí nisso, que muito engraçado quando a gente é criança, né? Porque, tipo, eu tava doida pra voltar pra casa e eu pensei que a minha mãe ia ficar lá. E eu falando assim, ai mãe, mas eu quero que você fique comigo. E não, aí na verdade ela não ficou, né? E aí a minha tia Leda, né, falando que ia me distrair, e um monte de criança, assim, junto. Tipo, eu comecei a ir junto com todo mundo, e não sei o que e tal, né? Aí, e aí foi decidido, né, que eu ia ficar lá e não sei o que e tal. Aí a minha tia Leda falou assim, olha, eu vou passar uns trabalhinhos pra você, Tati, você vai conhecer os outros coleguinhas, a gente vai brincar, a gente vai fazer muita coisa legal e eu quero que você se sinta muito à vontade. Tipo, ela realmente fazia jus ao que falava, porque, tipo, ela era uma mãe de verdade, sabe? Só que por conta do nervosismo, eu ficava muito assustada, porque pra mim aquilo era uma coisa nova. Era uma novidade pra mim, né, e tal, e eu com muito medo. Aí, né, eu comecei a chorar, né, porque a minha primeira reação, geralmente, quando eu era pequena, quando acontecia alguma coisa, tipo, era começar a chorar. Aí eu comecei a chorar, né? Porque eu queria que a minha mãe ficasse comigo, né? Filhinha de mamãe, não sei o que e tal. Mas aí ela foi embora. Aí, tipo, a hora mais triste foi a hora da despedida. Você não imagina.
Tipo, a hora mais triste foi a hora da despedida. Aí eu me lembro de uma cena, gente, que foi, tipo, icônica, eu me lembro. Que eu me lembro que eu fiquei na janela da sala, né, onde eu ia ficar, que era no segundo andar. Eu na janela, olhando, tipo, pra minha mãe, assim, indo embora. Eu lembro que era tem uma linha reta, assim. E eu via minha mãe, tipo, indo embora, ficando mais longe. E eu olhava, assim, com o coração apertado e não sei o que e tal. Mas aquele dia, tipo, me marcou muito, porque por mesmo que naquele dia eu tenha me sentido muito mal, depois foi, tipo, o dia mais inesquecível da minha vida. E eu viveria ele de novo.